Oi, gente, bom dia. Agora que tá frio, a gente tem que deixar as portas e janelas fechadas, né? Mas eu gosto de abrir a porta, olhar para o jardim. E lá fora, mesmo que esteja bem frio, hoje não vai ter sol. Hoje é 2 de junho de... Eu ia falar 1925. Imagina, 1925. 2025, 100 anos depois, como estou? Cá estou. Enfim, eu tô lendo um livro para vocês que é do século XIX, né? Machado de Assis, 1880, 1800 e pouco. Alguns livros mais recentes, a maioria contemporâneos, de 1943, de Anne Frank. Isso. Os meus de 2000 e pouco. Não estou lendo para vocês, mas estão disponíveis. E eu em 2025 e você também. Provavelmente 2025, 6, 7, 8, 9. Enfim. Eu vou ler aqui frases para guardar, que é sobre o tempo agora, que isso fechou esse assunto, então eu vou ler para vocês. Parece que o Marcel Souto Maior, ele reuniu essas frases. Talvez ele... Será que ele colecionava frases? Aí pensou, acho que eu vou publicar um livro das minhas frases preferidas. E eu tava pensando numa coisa muito estranha, que reparei esses tempos, e eu vou falar. Engraçado que eu tô lendo o livro ali do Machado de Assis para vocês, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu tenho que ler o livro do Brás Cubas, que tem também, né? Essa Memórias Póstumas de Brás Cubas eu já li pelo menos uma vez, não sei se eu li 2. Agora o Brás Cubas, eu acho que até tinha um livro aí. Ou era Quincas Borba. Enfim, eu não li ainda. Se eu não me engano, eu não li. Então eu preciso ler. E a coisa estranha é o seguinte. Outro dia tinha um passarinho que apareceu morto aí, né, na frente de casa. E quando eu tava gravando e mostrei o passarinho, eu vi que tinha já um verme nele. Ai, que nojo. Enfim, ele não tava cheirando mal, né? Mas com o tempo ele vai cheirando mal. E aí, certa vez a gente teve um rato aqui em casa. E aí ele morreu. E foi final do ano passado. Daí quando eu retirei esse rato, e isso eu pensei depois que eu achei o passarinho, tá? Não tinha vermes nele. E ele fedia muito, né? Mas não tinha vermes nele. Daí depois que eu vi o verme do passarinho, eu pensei, uau, nem os vermes gostam dos ratos. Meu Deus. Foi isso que me veio à mente, né? Porque eu lembrei do rato. E teve uma certa vez que eu estava no quarto com a minha filha e estava com um cheiro de carniça, né? E eu, meu Deus, será que morreu algum bicho aí fora ou sei lá, por aqui? Mas como, né? E comecei a procurar e achei que tinha um inseto bem pequenininho.
bem pequenininho mesmo, não sei nem dimensionar assim pra vocês, mas do tamanho de uma joaninha, sabe? Bem pequenininho. E aí eu falei, olhei assim e pensei, né? Nossa, mas não pode ser ele que tá cheirando tão mal assim. Aí peguei e cheirei. Era ele. Nossa, mas ele fedia, né? Eu sempre tive um nariz muito bom. Então, quando era criança, eu gostava de cheirar a comida e cheirar tudo. Então, as pessoas me odiavam por isso também. Só mais um dos motivos, né? Pra implicarem comigo. E sempre amei cheiros. Meu nariz sempre foi muito bom nessa parte. Certa vez eu li uma pesquisa que dizia que a nossa longevidade está coligada com o nosso poder olfativo, né? Não sei se é verdade, mas dizem. Pode ser verdade, porque agora eu tô lembrando do Covid, né? Que as pessoas perdem o senso do cheiro. E aí isso significa que elas vão viver menos. Enfim. E parece que quando a gente é criança, a gente sente muito mais os cheiros, né? É verdade. Muitas vezes a minha filha já sente o cheiro muito antes de mim, de qualquer coisa. Seja bom ou ruim. Que mais? E por último, eu me lembro que um dia eu estava fazendo um processo meu ali de autoterapia na varanda. E aí achei uma abelha, que foi quando eu fiz o short de fé sobre abelha, né? Que era o tempo eu não lembro o que era aquele tempo. Mas eu achei uma abelha morta. E aí eu fiquei, olha que gracinha, tá? Fiz o short de fé, eu mostrei pra minha filha. Depois que eu fui me ligar, nossa, mas por que ela não está fedendo, né? Ela não está cheirando mal. E também, quando era criança, eu gostava muito de brincar com cigarros vazias, né? Elas também não cheiram mal. Eu não sei, é um mistério. Mas eu sei que nós cheiramos mal. E nós atraímos vermes. Infelizmente descobri, porque eu vi umas fotos quando eu fazia direito, sabe? Fotos de investigação policial, então eu fiz estágio assim, né? E aí eu vi, infelizmente, alguns processos, sabe? Com fotos de corpos humanos e eles ficam cheios de vermes, sabe? E é horrível. Não deveria ter visto, né? Porque você não esquece mais. Eu não sou mórbida, eu não busco essas coisas. Não mesmo. Acontece que, enfim, era um estudo, né? E aí, desculpa. Olha, eu parei tudo aqui para passar essa mensagem porque eu achei importante. As mensagens, elas são muito estranhas e eu não sabia como contar isso para vocês, né? Todas essas ligações que eu fiz. E eu não sabia também que eu precisava ligar com algo mais substancial. Tipo, pegar um livro desses e falar, mas qual, né?
E aí Deus me mostrou esse das frases, e justamente, ó, tempo ao tempo. De madrugada, né, acordei, eu fiz o processo de dormir em 2 partes, geralmente eu não faço mais, só que assim, quando eu falo algo tipo assim, eu não faço mais isso, eu não sei se aquilo acaba se tornando uma palavra afirmativa, porque diz que o seu cérebro não entende sim não. Ele só entende o positivo, o afirmativo. E aí se eu falo, não faço mais isso, aí eu passo a fazer. Inclusive, eu já disse aqui, eu sempre falava pra minha mãe, mãe, não tenho filhos, mãe, não tenho filhos. E eu tenho. Agora eu tenho filhos, ou pelo menos uma filha, né? E se eu falo, eu não durmo mais em 2 partes, aí eu passo a dormir em 2 partes. Hoje nós vamos falar de tempo ao tempo, e Deus quer falar sobre isso. De madrugada eu falei para vocês sobre o Machado de Assis, sobre a história da despedida, dos amores não confessados, dos tempos não aproveitados, das perdas de tempo, eu falei da minha visão. Depois, como eu estava caminhando para casa, indo e depois voltando, pensando sobre tudo que eu falei, pensei, meu Deus, uma visão muito ingênua. E sempre é, porque é da minha visão, da minha vida, de certo e errado, do caminho que eu tenho trilhado. Sei lá, talvez uma visão muito autista, muito idealista. Porque de manhã bem cedo eu fiquei com muita curiosidade de saber, né, mais sobre ele, o Machado de Assis. E daí como ele fala ali de uma senhora que gostava muito dele, né, e ali ela visita ele no leito de morte. E parece que eles têm algo inconfessado, um romance, e ela tem um filho, né, de um primeiro marido. E aí eles desenvolveram uma grande paixão, foram muito apaixonados e no início, como ele começa o livro com a morte dele, ele fala, essa senhora era a que mais chorava, ela foi a que mais sofreu a minha morte. E ainda não sei, que eu não lembro mais, faz muito tempo que eu li esse livro, se ela era casada quando ela se envolveu com ele, né? Mas quem era testemunha era a criança, uma testemunha consciente. E aí eu fui buscar um pouco sobre ele e achei, né, um murmurinho, algumas pistas de outros autores que falaram que o livro dele sobre a romance, né, Capitu, Bentinho, infidelidade, que tudo isso era baseado na própria vida dele, né, no próprio romance que ele teria tido com a esposa de um dos amigos dele, que é o José de Alencar, que parece que ocupou a primeira cadeira da Associação Brasileira de Letras. E ele ocupou, não sei se foi a 23ª cadeira, mas enfim, parece que quem fundou a associação foi o José de Alencar. E aí quando
Enfim, a maioria das pessoas falam que não, acho que não. Eu já acho que sim. Eu já acho que sim, porque nesse momento mesmo em que a senhora visita o moribundo, ela começa a contar uma fofoca para ele, que é de uma amiga que parece que está tendo um caso extraconjugal. No capítulo 6. Onde foi? Como tocássemos casualmente nos amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, via falar com desdém um pouco de indignação de uma mulher de que se tratava, aliás, sua amiga. Eu acho que às vezes os escritores, eles querem contar alguma coisa, né, confessar algumas coisas, então talvez eles usam esse subterfúgio, né, de escreverem, né, sem confessarem, sem vincular as pessoas, então dão pistas do que está acontecendo na vida pessoal deles ou do que já aconteceu, né? E aí ele dá pistas de infidelidade, né? Falando muito sobre infidelidade em diversos livros. E inclusive nesse momento que ela fala, ai, tem uma amiga que ela é infiel, que ela tem um amor ilegítimo. Talvez seja, né? Ela mesma. Ela que era casada, ela como é a esposa talvez desse José de Alencar, né? E ele ali como alguém que amou alguém que não podia, a esposa do amigo. Alguém que o favoreceu também numa cadeira, né? Como escritor. E mesmo assim ele dizia que amava muito a esposa dele. Então no início eu fiquei assim, uau, como eu sou muito idealista. E aí eu fiquei assim, uau, olha que lindo, né? Ele perdeu a esposa, aí ele diz um monte de coisa que, apesar dele gostar de viver, ele sente muita falta dela, né? Que a vida já não é a mesma coisa. Ninguém pode substituir, acho que a Carolina dele, enfim. E depois, quando, né, eu fui lendo outras coisas, e tem autores que eles vão aparecendo e falando, né, sobre rumores de alguns escritores famosos. E não é como hoje, né? Hoje as pessoas não, nem por amizade elas mantêm o segredo. Elas expõem mesmo, né, na mídia. O que é legal, né? Enfim, acho que é legal porque pelo menos a pessoa tem a opção de separar, né? E aí, alguns autores, sabendo, né, de tudo isso, enfim, do que estava acontecendo ali nos bastidores, eles escrevem sobre essas coisas, mas sem escrever diretamente, sabe, de uma forma com meias palavras, né? O que vai deixando as pessoas com a curiosidade mais atiçada, né? Eu ia falar meandros, sempre me veio essa palavra. Que é intriga, estava olhando ali. É a sinuosidade do rio. E daí eu estava pensando, uau, entre José de Alencar, porque
Eu me apaixonei pela literatura por causa de José de Alencar, né? A Viuvinha, 5 Minutos. Mas depois que eu comecei a ler Machado de Assis, eu gostei bastante também. Só que Machado de Assis, ele tem uma personalidade que é oposta à minha, né? Eu sou muito mais José de Alencar. Eu acho que eu tenho mais tendência a ser traída mesmo. Enfim. E aí vim pensando sobre tudo isso e eu pensei, uau, parece que aquele livro que fala sobre ingenuidade e cinismo é muito assim mesmo. Ou você é extremamente ingênuo e depois alguém gira a chave, como Deus estava me falando semana passada, eu falei para vocês, alguém girou a chave. E parece que abre a cortina e você fala, nossa, era um teatro, né? As pessoas estão encenando o tempo inteiro. E isso me dá muito medo, esse teatro, porque é vida real, sabe? É vida pessoal. Às vezes elas estão sendo muito sinceras, mais sinceras na vida profissional do que na pessoal. E eu tenho observado muito as outras espécies. E vejo quanto... Enfim, essa questão da vida pessoal, vida profissional, eu tenho visto que para eles a vida pessoal é mais importante. Então eles se abastecem. Eles têm uma vida profissional também, só que é a subsistência, né? E eu também tenho observado que eles também têm dons e capacidades únicos. Como é muito fácil identificar as formigas, as abelhas, as cantoras como as... eu ia falar vespa de árvore, fugiu o nome. Essa que canta na árvore. E que é muito mal falada, né? Dizendo, você não é como a formiga. Aí vem a cabecinha do ser humano com consensos sórdidos, né? Querendo encaixar uma coisa na outra. E aí, eu acho que quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, ótimo, eu tenho resultado, né? Para uma boa pessimista, um resultado negativo, pessimista. E aí eu acho que eu tenho uma visão bem negativa, às vezes, sobre as coisas, sobre as pessoas. Primeiro por causa do autismo, né? O autista, eu acho que ele tem, obviamente, uma visão negativa sobre as pessoas pela dificuldade de socializar, então ele se retrai. Ou ele é extremamente crédulo, ou uma coisa ou outra. Extremamente crédulo, confiante. Com reações atrasadas, às vezes também. Eu não sei, eu sempre tive uma coisa que, por exemplo, quando morria alguém, tinha um velório, eu nunca conseguia chorar na hora. Eu sempre fui, eu guardo, parece que o meu balão vai enchendo. E aí tem um momento que ele solta. Isso não só sobre chorar, sobre aguentar as coisas, dores, enfim. Mas, enfim, eu não sei como coligar. É um negócio da carne, né, que fede, que atrai vermes.
E o pessimismo é justamente acreditar na carne. A questão não é só você encontrar e descobrir que você tem um espírito, porque para mim não é alma. Eu descobri que é o espírito que muda tudo. Porque a alma, quem está no inferno também tem alma. Então não é isso que eu quero. Eu quero o meu espírito. Se tem uma coisa que eu quero hoje e eu quero continuar tendo, descobrir que eu tenho, é o meu espírito. Não me dê alma. A alma eu vou ter de todo jeito. Eu quero o meu espírito. E eu sei, lembrando da foto que eu vi quando eu fazia direito, eu sei, se eu não for cremada, eu sei que estado horrível ficará o meu corpo. Enfim, tomara que eu seja cremada. Porque aquilo lá é horrível. Então, eu acho que a gente ganha tempo ao tempo. Só que o problema é que a gente não se contenta só que a gente tem espírito. A gente quer conhecer as outras pessoas que também têm espírito. É como se a gente tivesse sede disso. E se a gente não encontra, a gente vai ficando pessimista. E se as pessoas vão girando a chave pra gente, e ao longo da vida várias pessoas vão começar a girar a chave pra gente, e a gente vai sentir que às vezes está no inferno, antes de estar no inferno, como se fosse, Quando as pessoas vão fazer uma festa, casamento, 15 anos, eu lembro que eu fui numa degustação de 15 anos, eu fui acompanhar, né, uma debutante, e daí eu lembro de degustar, né, fomos para conhecer os buffets. E às vezes o girar a chave mas às vezes você também degusta as coisas boas, né, do espírito. Só que é mais raro, né, encontrar essas coisas do espírito. E eu acho que essa falta de confiança nas pessoas é muito ruim. Porque assim, tem a posição de que você tem fé. Se você tem fé que as pessoas podem ser melhores. Aí você tem que se proteger. Aí, sabe esse meio termo? Enfim, eu acho que isso sempre talvez tenha me cansado, né? Essa necessidade de me proteger o tempo inteiro. Eu acho que isso cansa muito. Eu acho que a primeira coisa que você sente lá no céu é que você não precisa se proteger de ninguém. E isso é o céu. É o céu. Por isso que tem uma peneira muito fina, porque senão eles não conseguem manter o padrão. Entendeu? Eu acho que por isso que a gente leva tempo ao tempo, e Deus tem me falado, vocês também são como um pãozinho, então vocês vão se tornando um alimento, alguma coisa, e se é um alimento ruim, com certeza vocês não vão entrar aqui. Então a gente tem que buscar o que Deus estava me falando ontem, de todas as coisas, a virtude.
a virtude em si, né? Tentar eliminar as partes ruins, decadentes que possam eliminar a chance de você ter um espírito. Eu não sei, eu acho que é normal com a idade que a gente começa a pensar mais sobre isso. Mas, pensar como? Pensar mais no espírito que na carne, porque a gente vê que a nossa carne tá decaindo, não é mais como quando a gente tinha 20 anos, ou mesmo 30. Só que tem pessoas que não, eu acho que talvez elas tenham um desespero de resgate, né, daquela carne, e elas começam a ficar mais promíscuas do que quando elas tinham 20. E daí talvez seja a diferença, né, do que aquilo que atrai o verme e aquilo que você morre e você nem cheira mal. Ó, eu vou ler só o trecho, o título de cada parte que foi até o tempo. Princípio. Pense no seu princípio. Como é que você era no princípio, quando Deus começava a falar com você? Lá, bem jovem ou criança, tem que resgatar isso. Ó, viva. Viva de uma forma que você ative, que você possa ganhar um espírito. Porque você não pode contar com essa carne aí, não. Ela atrai vermes. Ó. A vida... Ah, não, essa aqui não. Agora, pequena... Não, pequena não, desculpa. Volta. Princípio. Viva. Pode ser, pequena. Pense no fato de que você é pequeno. Pequena, extremamente frágil. A vida é frágil. Ó, seja. Eu. E você o quê? Conhece-te a ti mesmo. Olha, se eu fosse de verdade, eu queria morrer igual aquela abelha. Olha. Nossa, mas ela morreu de uma forma tão... até meu nome é abelha, né? Eu queria morrer daquele jeito. Ela morreu de uma forma tão linda. Meu Deus. Não é legal ver pessoas mortas, né? Até porque a gente sofre, né? São pessoas que a gente ama. Eu vi meu pai, que foi muito estranho para mim ver meu pai morto, né? Eu cheguei, não sei quanto tempo tinha que ele tinha morrido, mas não tinha muito tempo, né? Não sei se tinha 1 hora, 2. Porque eles deixaram meu pai escondido da minha mãe para ela não desesperar, não deram notícia, esperaram a gente chegar, porque ele morreu longe da gente, no interior, né? Até tive um sonho tal, que foi uma profecia, né, sobre a morte dele, mas que eu resolvi não acreditar. Me perdi um pouco. Lembrei. O meu cachorro foi o mais próximo ainda que meu pai, né? O meu cachorro morreu no silêncio, um deles, né? Primeiro é o Chocolate. Ele morreu na cozinha e... Nossa, eu saí, né? Porque a minha vizinha falou assim, ai, Melissa, eu fiz uma sopa pra você. Eu tava tão triste naquele dia, porque tinha feito o aniversário de morte do meu pai. E eu não gosto daquele mês.
Eu não gosto daqueles dias, todo ano é a mesma coisa, então eu quero que passe rápido aquele mês. E eu sempre revivo, às vezes eu começo a me sentir doente, eu somatizo. E eu fui pro médico para fazer um monte de exames. E a médica me falou assim, olha, sua saúde está melhor que as pessoas que têm 25 anos. E eu falei assim, não é possível, eu tô me sentindo muito mal. E era o pressentimento porque às vezes eu tenho isso, né, pressentimentos da morte do meu cachorro. Porque eu já tinha pego uma foto dele preto e branco e fiz uma intervenção ali com pintura, né, desenhando algumas coisas, e tinha aparecido que ele estava no céu, ele não estava no quarto da minha casa, ele estava no céu. E quando eu fiz aquilo, depois que eu olhei para aquilo, eu fiquei com uma raiva tão grande de mim que eu pensei assim, não é possível que eu fiz isso, quer dizer, eu tô querendo matar meu cachorro, sabe? E muitas vezes quando você tem premonição, não sei eu tenho raiva, porque eu não quero ter sonhos de coisas ruins que vão acontecer, eu não quero saber, porque você tem a impressão que a culpa é sua, e não é. E aí meu cachorro, tanto que quando eu fui vê-lo, eu pensei assim, meu Deus, acho que esse cachorro foi arrebatado, né? Porque eu saí para pegar uma sopa que a minha vizinha tinha feito para mim e uma outra vizinha tinha vindo me ver para ficar aqui um pouco comigo, com a minha filha, e ela ficou com a minha filha, a outra vizinha. Eu fui pegar a sopa e voltei bem rápido. E a hora que eu entrei na cozinha, ele estava morto já. Balancei ele, nada. E daí eu até falei pra minha vizinha, minha amiga que estava aqui, eu falei assim, nossa, você não viu nada? Não. Depois eu pensei, na verdade eu até me senti culpada. Porque eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu não fiz, sabe, massagem cardíaca nele, eu não consegui, eu fiquei travada. E aí eu pensei assim, olha, mais uma vez, parece que Deus não me deixa despedir das pessoas, não despedir da minha avó. Porque quando eu cheguei no Brasil, tinha pouco tempo que a minha avó tinha morrido, né? E aí eu pensei, e eu tinha tido um sonho com a minha avó. Eu sonhei com a minha avó, eu estava dormindo, ela vinha no meu quarto lá no Japão e falava, Melissa, acorda, Melissa, você não vem, minha filha, a avó já vai embora. E daí ela ficava, acorda, e eu tinha um sono tão pesado, não conseguia acordar. Daí em algum momento depois eu estava com a minha avó numa loja que eu gostava muito lá no Japão, e eu estava mostrando para ela a loja, sei lá, como se eu estivesse despedindo dela, fazendo um passeio ali no Japão com ela. E eu nem sabia que ela estava doente. Pouco tempo, realmente, aquilo que ela falou era verdade. A avó já vai embora, você não vai voltar. E agora essa abelha, que coisa mais linda ela. Eu nunca vi. Depois do meu cachorro, só aquela abelha mesmo. A autoestima. Agora eu tive a oportunidade de despedir de um outro cachorro meu, que era o ursinho carinhoso. E aí eu fiz a massagem nele, e porque eu tinha falado, Deus, a culpa foi minha também, ele poderia ter voltado se eu tivesse feito a massagem, né? E aí Deus me deu a oportunidade de despedir dele e fazer a massagem, mas ele não voltou. Quando eu peguei ele, estava morrendo, né? Aí eu vim com ele carregando nos braços, aí ele morreu. Foi no dia do lançamento de um dos seus livros.
E aí, todas essas coisas com a morte são muito estranhas, né? Mas, eu falei assim, Deus, nunca mais eu quero que isso aconteça. E eu já falei várias coisas com Deus, isso nunca mais vai acontecer. E realmente, quando eu falo, aí paro. Porque eu peço tanto do fundo do meu coração, sabe, com uma dor tão grande que ele me escuta. Eu falei, nunca mais eu quero que um cachorro morra aqui na minha casa. Porque eu sofro muito. Eu não consigo lidar com isso, né? Com a perda, assim. E várias sequentes. E daí eu tive um cachorrinho, do qual o Pedrinho amado. E eu sabia que ele tinha 2 doenças, né? Só que ele era tão novinho, então eu achei que ele fosse viver bastante. E eu era só alguém que cuidava dele. Eu não gastava com ele, até porque não tenho condições, né, financeiras. Mas, infelizmente, ele recaiu e aí ele já não melhorava. E aí ele me deu a oportunidade de cuidar dele, sabe? De cuidar das feridas. Ele tinha feridas abertas. Ele ficou no estado paliativo, né? E uma das coisas é que eu não conseguia ficar em hospital. Eu não conseguia lidar com doença. Então eu sempre fugia, né? E quando eu estava cuidando dele, eu senti que eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu não conseguia e que era muito difícil. E eu pensei até em devolver ele, porque eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir lidar com essas coisas. Com a doença, com a probabilidade dele morrer a todo momento, com feridas, sabe, ter que limpar feridas que não se fecham e abrem novas feridas, e foi horrível. E daí, só que eu já tinha falado para Deus que nenhum cachorro mais ia morrer aqui, e eu entendi que Deus tinha me prometido isso. E daí chegou o dia, né, e eu não sabia, naquele dia de manhã, eu falei, filha, hoje é aniversário do Pedrinho. Porque me veio à mente assim, eu não sei que dia que é o aniversário dele, até porque ele foi pego nas ruas, não se sabe o dia do aniversário. E eu sempre tive um negócio que eu tinha que celebrar aniversário, até que teve um momento que eu comecei até com água, né? Às vezes, todo dia quando eu vou tomar água, eu ergo a água para cima e celebro com Deus. Eu sempre faço isso. E com os meus cachorros, tinha que celebrar o aniversário. Aí eu me dei conta de que todo o tempo ele aqui, a gente não tinha celebrado o aniversário ainda. E eu tinha que celebrar algo com ele. E aí eu falei, filha, hoje é o aniversário do Pedrinho. E me veio isso na mente, hoje é o aniversário do Pedrinho. E daí ela falou, mamãe, eu falei, hoje é aniversário, vamos cantar parabéns pra ele? Então a gente passou o dia inteiro cantando parabéns pra ele. Sabe, falando, parabéns, Pedrinho, hoje é seu aniversário. E eu não sabia que à noite ele ia morrer, né? Então era o aniversário dele, né? Realmente era o aniversário de morte, né? Era tipo a passagem para outro lado. Mas isso tudo sei lá, não sei, essa sensibilidade às vezes que eu tenho das coisas. E daí quando foi, acho que a tardezinha, 5 e pouco, 5:30,
eu fui dar água para ele e era muito difícil para ele tomar água. Já estava difícil para ele engolir, né? Conforme a pessoa, até o animalzinho vai se aproximando da morte, vai perdendo as capacidades todas, até de deglutição. E aí eu dei a água para ele na seringa que eu estava tendo que dar. Aí ele passou mal. E aí ele morreu. Ele ficou mole. Eu sacudi ele, né? Porque eu já tinha passado por outras experiências. E aí eu já estava mais corajosa, sacudi ele e ele estava mole. Daí eu saí da cozinha, encostei a porta para minha filha não ver ele morto, e eu vim para a sala e falei: nossa, eu fiquei tão brava com Deus, tão brava, com tanta raiva dele, porque ele tinha me prometido que nenhum cachorro mais ia morrer aqui em casa. E aí comecei a chorar e aí a minha filha veio, eu falei: o que aconteceu? Ela perguntou, né? Daí eu falei: ai, filha, o Pedrinho morreu. Ela falou: não, mamãe, então mostra ele lá pra mim, vamos ver. Eu falei: não. Enfim, e daí ela insistiu muito, eu não queria que ela visse ele. Eu voltei lá. Daí do que eu voltei, ele tava assim, caído de lado. Mas a hora que eu cheguei perto, eu falei: filha, não fica olhando. Ele estava mexendo os olhos. Eu falei: nossa, eu não acredito. Ele voltou. Ele voltou e aí ele acabou morrendo na clínica, né? Que levaram ele, porque ele estava sofrendo muito e fizeram eutanásia. Mas Deus cumpriu com o que eu tinha implorado para ele, né? Mas, enfim. Ó, faça a coisa certa. E tempo ao tempo. E é agora que nós chegamos. Tempo ao tempo. Ó, há ladrões que não nos castigam, mas que nos roubam o mais precioso, o tempo. Napoleão Bonaparte. O tempo passa, mas também amarrota. Ronan Soares. Tempo que nos faz perder. G.K. Chesterton. Ah, não. Uma das grandes desvantagens de termos pressa é o tempo que nos faz perder. Não há poder maior no mundo do que o do tempo. Tudo sujeita, tudo muda, tudo acaba. Padre Antônio Vieira. Há pessoas tão aborrecidas que nos fazem perder um dia inteiro em 5 minutos. Jules Renard. E há pessoas tão preciosas, né? Até os nossos cachorrinhos, que se a gente pudesse ter 5 minutos com eles. A vida é curta e nós a tornamos ainda mais curta quando desperdiçamos tempo. Vitor Hugo. O tempo é a substância de que sou feito. Jorge Luiz Borges. O tempo é teu capital. Perder tempo é estragar a vida. Franz Kafka. Desperdiçamos o tempo, queixando-nos sempre de que a vida é breve. Marquês de Maricá. Inclusive, eu li um livro desse Kafka aqui, e que foi profético. Eu lembro que eu li aquele livro, achei tão horrível, tão estranho aquele livro, e depois aconteceu exatamente o que estava escrito naquele livro. Eu não vou falar aqui o que é, mas foi muito ruim. Foi uma premonição. Desperdiçamos o tempo queixando-nos sempre de que a vida é breve. Marquês de Maricá. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Albert Einstein. Acabou o tempo. Agora, spoiler. Prepare-se. Prepare-se. Tchau.
Deus abençoe vocês.